Hare Krishna, grande Sanatana Dharma, bem-vindo, prazer tê-lo aqui na live. Também já temos aqui o Bruno Soares, pessoal do Face também se conectando. Hoje é sexta-feira, não é isso? Dia 27 de junho de 2025. E a gente segue a jornada de estudos do Srimad Bhagavatam aqui pela ISKCON Rio. Meu nome é Mahaprabhu Kripadasa e faço essa transmissão pelo Facebook da ISKCON Rio de Janeiro e também pelo canal do Instagram ISKCON, também do Rio de Janeiro. Temos hoje um verso do... Estamos no terceiro canto, não é isso? Terceiro canto, capítulo 3. Esse capítulo é intitulado A Lamentação de Devahuti. Capítulo 23, Lamentação de Devahuti. Eu vou ler o verso número 9, tá? Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha, Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tiravanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. Reverências também para Srila Vyasadeva, o compilador das escrituras védicas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então vamos lá. Verso 9. Evam Bruvanam Abalakila Yogamaya Vidya Vichakshanam Avekshagatadir Ashit Samprashraya Pranaya Vivalaya Giresha Vridavaloka Vilasadashi Tananaha. E vão assim Bruvanam, falando Abala, a mulher, Aquila, todos, Yogamaya, de ciência transcendental, Aveksha, após ouvir, Gata Adehi, satisfeita, Asit, ela ficou, Samprashraya, com humildade, Pranaya, e com amor, Vivalaya, abafada, Gira, com voz, Ishat, levemente, Vridha, tímido, Avaloka, com um olhar, Vilasat, brilhando, Asita, Hasita, sorridente, Anana, seu rosto, Aha, ela falou. Uma tradução depois do significado, dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Após ouvir as palavras de seu esposo, que transbordavam em conhecimento de toda a espécie de ciência transcendental, a inocente Devahuti ficou muito satisfeita. Com o rosto sorridente, brilhando, com um olhar levemente tímido, ela falou com voz abafada por causa da grande humildade e amor. Significado: diz-se que se alguém já está ocupado em consciência de Krishna e prestando transcendental serviço amoroso ao Senhor, então pode-se supor
que ele já terminou todos os cursos recomendados de austeridade, penitência, religião, sacrifício, yoga mística e meditação. O esposo de Devahuti era tão perito na ciência transcendental que não havia argumentos contra ele. E, ao ouvi-lo falar, ela estava confiante de que, uma vez que era muito avançado em serviço devocional, ele já tinha ultrapassado todas as atividades educativas transcendentais. Ela não tinha dúvidas sobre as dádivas oferecidas por seu esposo. Ela sabia que ele era muito hábil em oferecer semelhantes dádivas. E, ao perceber que ele lhe estava oferecendo a maior dádiva, ela ficou muito satisfeita. Ela estava imersa em amor extático e por isso não pôde responder. Então, balbuciando, assim como uma esposa atrativa, ela falou as seguintes palavras: Srila Prabhupada Ki Jai. Não, ela não falou Srila Prabhupada Ki Jai. Ela falou o seguinte, é o verso na sequência, né, o 10. Shri Devahuti disse, só para a gente poder, né, não terminar a leitura e ficar, o que ela disse? Claro, você que está aí, que tem o exemplar do Srimad Bhagavatam, fica fácil, né? Mas quem não tiver com o exemplar aí, pode ficar em curiosidade. Então, Shri Devahuti disse, meu querido esposo, ou melhor, entre os brahmanas, sei que alcançaste a perfeição e és o Senhor. E és o Senhor de todos os poderes místicos infalíveis, porque estás sob a proteção de Yogamaya, a natureza transcendental. Porém, certa vez prometeste dar-me um filho através da união de nossos corpos, já que os filhos são uma grande qualidade para uma mulher casta que tem um esposo glorioso. Nossa, esse verso é um manancial de filosofia, né? É assim, isso aqui dá para debater bastante essa questão, né? A união de um homem, né? Uma alma corporificada numa forma masculina, dotado de muito conhecimento, muito avanço espiritual, né? Que se une e que vai gerar filhos com uma mulher, né? Uma alma corporificada numa forma feminina, num corpo feminino, dotada da castidade, a importância da geração de filhos para a mulher. E aqui a tradução de Prabhupada, ele fala, né, um esposo glorioso. Bom, vamos lá, vamos debater um pouco o verso que foi lido. Eu acabei adentrando aqui no que Devahuti falou depois. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitramine Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Diva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Pattarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shvasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Então vamos lá. Se você entrou agora, eu vou fazer a releitura do verso 9 do capítulo 23, intitulado
a lamentação de Devahuti do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, e a tradução, né? Então, Evam Brovanam Abalakila Yogamaya Vidya Vichakshanam Avekshagattadirasi Samprashraya Pranaya Valaya Gireshat Vridava Loka Vilasadassita Nanaha. Tradução: ao ouvir as palavras de seu esposo, que transbordavam em conhecimento de toda espécie de ciência transcendental, a inocente Devahuti ficou muito satisfeita. Com o rosto sorridente, brilhando com o olhar levemente tímido, ela falou com voz abafada por causa da grande humildade e amor. Eu acho que sejam todos bem-vindos, Madana Mohana, Braulio, Sanatana Dharma, aqui que eu já tinha me reportado a ele, não é isso? Lá no Instagram, aqui também no Face. Então sejam todos bem-vindos. E a primeira coisa é sobre o discurso de Kardama Muni, né? Zero de Prajalpa. Prajalpa significa conversa desnecessária. O mundo ele está envolto em Prajalpa. Tópicos que estão tratando dos mais diferentes tipos de conhecimento e que, por mais relevantes que possam parecer, porque eles estão dissociados de uma relação com o centro de toda a existência, que é a Suprema Personalidade de Deus, então eles não evoluem de modo a promover benefícios reais, nem para a sociedade humana e muito menos para as almas espirituais que habitam esse mundo. Eu fiz essa dicotomia porque a gente sabe que o conhecimento material ele traz alicerces para a sociedade humana. E o conhecimento transcendental alicerça a Diva Tattva, Diva Bhuta, a alma corporificada, na medida em que esse conhecimento vai revelando a realidade. E vai revelar a realidade última, que é Krishna Swayam Bhagavan, o aspecto pessoal da Suprema Personalidade de Deus, com quem nós devemos estabelecer uma relação amorosa através de serviço prático. Esse é o tópico aqui do verso de hoje. Mas antes de adentrar nesse tópico, é importante a gente entender essa questão, né, do que falar e do que ouvir. Eu devo usar a minha língua para quê? Sim, para degustar os alimentos, claro. Mas ela tem o poder, de emitir sons. E tudo que eu falo, quando eu falo eu, estou falando geral, né? As pessoas, a alma corporificada, tudo que ela fala deve estar alinhado com princípios divinos de existência. Deve estar falando coisas que conectem a nossa vida, as nossas perspectivas, expectativas, com os interesses da Suprema Personalidade de Deus. Porque se a gente não está falando isso, a gente está falando para Jalpa. Conversa desnecessária. A gente vê, por exemplo, que existem diversos órgãos, ONGs. Existe a ONU, Organização das Nações Unidas. Efetivamente, o que a ONU faz, o que ela traz de resultados, assim, realmente positivos para o estabelecimento da paz no planeta?
Onde é que está essa paz? É um exemplo assim bem prático, não é verdade? O mundo que está sempre em guerras, e cada um falando, né? Cada líder governamental falando baseado nos interesses seus, nem do seu povo e da sua nação, mas seus. Então, vamos estudar as Escrituras, vamos ouvir o Srimad Bhagavatam, vamos ler a Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita, vamos desenvolver compreensão sobre os diferentes aspectos de Bhagavan, Sri Krishna, Swayam Bhagavan. Vamos entender sobre a sua forma, o seu nome, sua forma, suas qualidades, seus passatempos, porque nada disso é para Jalpa. Isso é conhecimento verdadeiro que ilumina, assim como Devahuti se sentiu iluminada, ouvindo os toques transcendentais que emanavam da boca de Kardama Muni, né? Ao ouvir as palavras de seu esposo, que transbordavam em conhecimento de toda espécie de ciência transcendental. Quem dera um dia a gente chegue lá, né? Essa é a busca. Alcançar uma plataforma onde a gente está sempre conectado com Krishna, através do conhecimento que ele deixa como legado para a sociedade humana através das escrituras védicas. Eu aproveito para fazer um gancho sobre a importância do estudo dos versos e até da memorização dos versos, que é muito útil para nos auxiliar em diferentes momentos da vida, no dia a dia. A gente se defrontar com uma determinada situação de perda de entes queridos, por exemplo, ou mesmo situações mais grotescas, como um mero desentendimento de trânsito aí na rua, né? É interessante que quando a gente estuda os versos, a gente memoriza versos das escrituras, esses versos eles ficam ali, sabe, latentes. O que permite exatamente que em determinadas situações pontuais brote, né, a lembrança de um determinado verso que vai ser assim um farol para iluminar e nos trazer, refrear um impulso irracional, não permitir que a gente caia em lamentação e, consequentemente, né, como outro desdobramento, nos dar compreensão, né? E nos fazer preparados para abordar tal situação. Ah, mas eu tenho que decorar o verso, é muito difícil. Tudo é um empreendimento. Tudo na vida tem um empreendimento, tem um esforço que tem que ser ali dedicado. Isso é virtuoso. Qualquer esforço empreendido para coisas edificantes, mesmo o cumprimento do Dharma mundano, né? A pessoa que, por exemplo, exerce um determinado ofício, qualquer que seja, quando ele empreende e executa o seu dever com comprometimento, com entrega, ainda que não esteja exatamente emoldurado por valores espirituais, mas só por valores sociais, morais, éticos.
contraprestação, não é verdade? A gente tem que oferecer alguma coisa para a sociedade. Então isso já é virtuoso, entendeu? Isso já promove, já vai gerando, criando uma atmosfera de auspiciosidade. O que dizer do serviço prático, que ainda tem como componente o serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus. Essa compreensão, esse plus, entendeu? Então, dito isso, né, a questão da Prajalpa, o que eu vou falar, o que eu vou ouvir, tudo isso vai repercutir na nossa vida, entendeu? E tudo isso faz com que o que eu falo está ou não está alinhado com o princípio do serviço devocional. Isso já é uma referência muito importante. Como é que eu posso me alinhar completamente dentro dos princípios do serviço devocional? E também na questão da audição, como foi o caso aqui de Devahuti, que ela estava ali prontamente, né, se colocou para ouvir as palavras de Kardamamuni. Aí vem no significado de Srila Prabhupada falar sobre, ele diz assim, disse que se alguém já está ocupado em consciência de Krishna e está prestando transcendental serviço amoroso ao Senhor, então pode-se supor que ele já terminou todos os cursos recomendados de austeridade, penitência, religião, sacrifício, yoga mística e meditação. Aí vou eu assim falar, eu estou já prestando serviço devocional amoroso a Krishna. Eu estou ocupado em consciência de Krishna. Será que estou mesmo ocupado em consciência de Krishna? Entendeu? Porque o que o Prabhupada está falando aqui é o Tama Bhakti. É o serviço devocional puro, né? Serviço devocional que não tem qualquer resquício, nenhuma contaminação de jnana, karma, especulação filosófica e ação que almeja algum tipo de resultado. Não, é um serviço absolutamente Anukulena Krishnanu, feito com o objetivo de satisfazer Krishna. Essa linha que eu falei, Anukulena Krishnanu, ela vem do Bhakti Rasamrita Sindhu, um verso de Bhakti Rasamrita Sindhu, de Rupa Goswami, em que ele fala Anyabilashita Shunyam, é até bem pertinente para essa leitura de hoje. Yana Karmadi Anavritam, Anukulena Krishnanu, Shilanam Bhaktir Uchate, ou Bhaktir Uttama, que é a Bhakti Uttama, mais elevado estágio de Bhakti, é aquele no qual o serviço devocional, ele está desprovido de qualquer interesse pessoal. Ele não tem influências de jnana karmadi, de especulação filosófica, e nem do interesse, né, de resultados pessoais. Eu vou fazer isso, eu vou subir a igreja da Penha, os não sei quantos degraus da igreja da Penha de joelho, porque eu quero que meu filho passe no vestibular, eu quero que meu filho ganhe um emprego novo, eu quero conquistar uma esposa, uma boa esposa, Não tem isso, né? Tem entrega total, compreensão, né, de que Krishna, ele é o Bhoktaran Jagatapassan, ele é o receptáculo, né? É o desfrutador supremo, para ele devem ser dirigidas todas as alteridades e penitências. Não a gente fazer uma austeridade, uma penitência para um objetivo nosso mesmo. É óbvio que isso é o mais comum, né? As religiões aí,
Elas não pregam Bhagavata Dharma, que é exatamente serviço devocional e motivado para Deus. Elas pregam ações aonde você se dirige a Deus, mas sempre buscando equacionar esse frame de existência no qual a gente se encontra. Conseguir prosperar, ter uma vida digna, até dentro de alguns valores espirituais, mas muito aquém da proposta de Bhagavata Dharma, que é esse serviço devocional último, né? Numa plataforma extremamente elevada. Então o Bhakti que eu pratico não vale de nada? Claro que vale. Né? O Sadhana Bhakti é um estágio né, de Bhakti, onde se seguem certas regras, regulações, disciplina. Agora, a gente não pode assim ter a arrogância de supor que porque eu pratico, eu sou um sadhana bhakta, um sadhaka, né? Então eu já superei todos aqueles estágios que o Prabhupada menciona, né? Austeridade, penitência, religião, sacrifício, yoga mística e meditação. Eu já estou acima de tudo isso. Será que estamos mesmo? Né? Isso é uma posição muito elevada. Né? Quando o Prabhupada menciona que quem está praticando consciência de Krishna através do transcendental serviço amoroso a Krishna, repito, ele está falando da devoção imaculada e pura, entendeu? Porque a pessoa está fazendo a prática devocional completamente imersa e alinhada com o desejo, com a vontade de Deus, entendeu? Olha o naipe da coisa, né? Então, tem um livro que eu até separei aqui, que é o Bhakti Tattva Viveka, de Srila Bhaktivinoda Thakura, em que ele discorre sobre Bhakti pura e Bhakti contaminada. Muito interessante. E ele menciona sobre Bhakti mesclada, né? Ele fala assim: infelizmente, em nome de Bhakti pura, graçam na sociedade atual, ele se refere naturalmente na sociedade devocional, né? Os devotos, como se fossem vírus de uma epidemia, diversas categorias de devoção mesclada, entre elas Karma Mishra, mesclada com ação fruitiva. Ou seja, aquele serviço devocional que está sendo praticado pelo sadhaka, mas que tem ali Braulio, legal essa sua pergunta. Eu vou chegar aí, tá? Vou exemplificar assim. Muito boa a sua pergunta, muito interessante. Aguenta um pouquinho, tá? Por favor. Oi, Otávio Daniel, seja bem-vindo. Hare Krishna. Nereia também. Krika. Charman. Todos sejam bem-vindos, tá? Então vamos lá. Continuando. Infelizmente, em nome de Bhakti pura, graçam na sociedade atual, como se fossem vírus de uma epidemia, diversas categorias de devoção mesclada, entre elas Karma Mishra, mesclada com ação fruitiva, Jnana Mishra, mesclada com conhecimento especulativo, e Yoga Mishra, mesclada com várias classes de processos de yoga. Afora uma série de conceitos poluídos e imaginários. As pessoas em geral encaram como Bhakti esses conceitos poluídos e adulterados, respeitando-os como tal. Isso as priva do acesso à devoção imaculada. O que Bhaktivinoda Thakur está falando aqui? Que o negócio é muito sério, gente. Entendeu? Devoção a Deus imaculada significa muito empreendimento, muito aprofundamento e um constante orai e vigiai, sabe? Porque mesmo dentro, eu até gosto de falar sobre isso,
de que o ego falso, ele também pode estar se manifestando quando o devoto ele se utiliza da sociedade devocional, da instituição, da ISKCON, por exemplo, no nosso caso, para ter uma projeção social, uma projeção, um status, né, de um devoto de grande quilate, de boa categoria, seja em qual for o campo de atividade que ele executa. Mesmo hoje em dia, eu ia usar o termo bajaneiro, hoje em dia se usa o kirtaniya. Mesmo um kirtaniya ou um bajaneiro, enfim, tocador de baja, né, um cantor de bajas, se quando ele está ali, diante das deidades, ele está assim, imbuído, minimamente que seja, de um interesse de ser reconhecido como um grande kirtaniya, um grande bajaneiro, já está mesclada a bhakti dele. Ele tem que estar ali cantando unicamente para a satisfação de Krishna, das deidades. Imagina, isso é muito difícil, gente. Né? O devoto que vai liderar o Kirtana, né, tem que estar ali imerso no desejo de satisfazer as deidades e não de querer fazer uma exibição, sabe? Da mesma forma, o pregador, da mesma forma, qualquer atividade em serviço devocional que seja praticada, em que tenha ali um interesse de ser reconhecido. Ah, eu varri muito bem o pátio do templo, está impecável. As pessoas vão perceber isso, como eu sou bom para fazer a limpeza do templo. Tem contaminação aí, entendeu? E superar essas influências que a gente traz de vidas e vidas e vidas, não é algo simples, porque a gente sempre viveu baseado no princípio de que fôssemos reconhecidos como os caras, né? Eu sou o cara. Então esse vício, para ele ser extirpado completamente do nosso coração, para limpar o espelho da mente empoeirado, com todos esses componentes atrelados ao ego falso, exige muito empreendimento. Mas, por favor, não desistam, entendeu? Não vamos desistir, eu não vou desistir. Eu estou na luta para poder ir gradualmente, porque tudo se dá gradualmente, tá? E não à toa o Sadhana Bhakti foi estabelecido por Srila Prabhupada, né? Os princípios, a prática devocional, a disciplina de estar sempre ouvindo as escrituras, porque tudo vai se estabelecendo gradualmente. Nada pode acontecer de forma abrupta, porque é artificial. Tem que ser um processo... como é que tem aquele termo que é lento e gradual? A gente estuda isso no nosso curso acadêmico. É um processo... Me fugiu agora o termo, a palavra. Mas, enfim, o fato é que esse é o ponto, que também é explicado nesse livro de Bhaktivinoda Thakur. Para se atingir estágios elevados de Bhakti, a gente precisa estar livre de Bhukti e Mukti. O que é Bhukti? É desejo de se gratificar nesse mundo. Tipo isso também, né? De você ser reconhecido. Mesmo no âmbito devocional. Entendeu? Olha que interessante. O Marcelo Magalhães. É um método que é gradual. Gradualmente a gente vai passo a passo, né? Passinho do elefante. Cada etapa tem que ser cumprida com muita solidez, entendeu? O elefante ele é aquele animal imenso, mas o caminhar dele aos nossos olhos parece um caminhar lento, né? E curto, mas ele dá aquela passada e cada passada que ele dá é firme, né? Chega até o solo até te estremecer. E passinho do elefante. Devagar, contínuo e sólido. Conquistando o serviço devocional. E sempre ali orando a Krishna, pedindo para poder estar
promovendo cada vez mais o serviço para o prazer de Krishna, entendeu? Né? Mas então, Bhukti Mukti, né? Eu vou chegar já nos comentários de vocês que estão assim incríveis, tá? Tem o do Braulio, muito legal. Também o Otávio Daniel já trouxe aqui alguns comentários, como o Marcelo Magalhães. E vamos lá. Então, olha só o que Bhaktivinoda Thakura fala sobre Bhukti, né? Por cobiçar Bhukti, que é gratificação dos sentidos, né? O ser vivo se vê forçado a se subordinar aos 6 inimigos, entre eles a luxúria e a raiva. É fácil a inveja apoderar-se do coração do ser vivo e dominá-lo. Logo, quem almeja conquistar devoção imaculada precisa manter-se bem distante do desejo de Bhukti. Se pretende deixar o desejo de Bhukti para trás, a alma condicionada não precisa rejeitar os objetos dos sentidos, isolando-se na floresta. A mera iniciativa de enfurnar-se na floresta ou aceitar as vestes de um renunciante, entre parênteses, sannyasi, não liberta ninguém do desejo de Bhukti. É exatamente isso que eu falei. A pessoa tem ali ainda o interesse de reconhecimento, o interesse de projeção pessoal, como devoto mesmo, né? Entendeu? Isso está com a contaminação ali de Bhukti, né? Então, continuando. A mera iniciativa de enfurnar-se na floresta ou aceitar as vestes de um renunciante não liberta ninguém do desejo de Bhukti. Se Bhakti habita o coração do sadhaka, mesmo entremeado pelos objetos dos sentidos, ele consegue manter-se dissociado dos mesmos e desvencilhar-se assim do desejo de Bhukti. Incrível, né? Então, é um trabalho interno, constante. Não posso fazer esse serviço e estou querendo... Mas é como eu disse, pessoal, é natural até que a pessoa, no primeiro momento, ela queira se situar na condição de um devoto reconhecido. Porque isso tem um benefício, né? Porque ele está migrando de uma conduta mundana para uma conduta devocional, mas não pode parar aí, porque senão ele vai estar meramente alocando a sua tendência ao ego falso na vida espiritual, devocional, e vai estar sempre, então, situado à sombra de Bhakti. Ele não vai adentrar Bhakti mesmo pura. Ele vai ficar ali numa sombra de Bhakti. Porque ele ainda se coloca como sendo o centro de uma certa forma, né? Mas volto a dizer, esse impulso, eu quero assim esmero, eu quero fazer o meu serviço devocional com muito comprometimento, eu quero que os devotos me reconheçam como devoto. Isso, no primeiro momento, ok, é positivo, mas não pode parar aí, porque eu tenho que me despojar de qualquer interesse de reconhecimento. Então aí tá, Marcelo, progressivamente vai se avançando, gradualmente vai se caminhando nessa jornada e eliminando os anartas. Isso é um anarta também. Bhukti é um baita de um anarta, entendeu? O desejo de reconhecimento é um baita de um anarta, sabe? Isso pode gerar até queda de gurus, né? Como já aconteceu, né? Já aconteceu isso, porque sobretudo o mestre espiritual, ele como é muito glorificado, eu me refiro, não estou me referindo eu me refiro aos sadhana bhaktas, né, que acabam que através das práticas, da disciplina,
e de total comprometimento com a missão de Srila Prabhupada, com os ensinamentos de Srila Prabhupada e com as orientações de Srila Prabhupada, ele acaba atingindo a posição de iniciar discípulos, tem que estar muito atento, porque ele vai ser glorificado. E ele não pode acolher essa glorificação para si, ele tem que, assim, atribuir tudo ao seu guru. Como Prabhupada mesmo fazia, imagine, Prabhupada, que era um Shakti Avesha Avatara, uma alma vindo do mundo espiritual para empreender uma missão. Ele sempre atribuiu o seu sucesso, o sucesso da sua missão, ao seu guru. Ele falou, não fiz nada, tudo é resultado de eu apenas seguir as instruções do meu mestre espiritual. Meu mestre espiritual é quem é a pessoa que merece toda a glorificação. E Bhaktisiddhanta, por sua vez, o guru de Srila Prabhupada, transfere para Gorakshora. E assim vai. Então, quando se acolhe uma glorificação, eu sou um devoto, ok, incrível, as pessoas me reconhecem, aí já tem Bhukti impregnada. Né? E Mukti é o desejo de liberação, e Bhaktivinoda Thakura também fala sobre isso, tá? E é importante a gente... Ele fala... Ele fala assim: assim como é imprescindível abandonar o desejo de Bhukti, é igualmente importante largar o desejo de Mukti. O que é Mukti? Liberação. Em se tratando de Mukti, há certos princípios e conceitos bem profundos. E ele menciona sobre as 5 classes de Mukti, que são mencionadas no próprio Srimad Bhagavatam, que é Salokya, Sarshti, Samipya, Sarupya, Aikatvam, que são Salokya Mukti, habitar a morada de Bhagavan. O devoto, ele tem aquele desejo, é um tipo de liberação que pode ser obtenível, se pode alcançar essa liberação através do serviço devocional, mas ainda não é a devoção pura, entendeu? Então, habitar a morada de Bhagavan. Depois, Sharashti Mukti, a gente obter a opulência igual a de Bhagavan. Imagine, o devoto almejar ter a opulência de Bhagavan. Depois, Samipya Mukti, estar sempre próximo de Bhagavan, da suprema personalidade de Deus. Depois, Sarupya Mukti, que é obter uma forma de 4 braços igual a de Bhagavan Vishnu ou Narayana, entendeu? E por fim, Ekatvam Mukti, que é igual a Sayudhya Mukti, que é a questão dos impersonalistas, querer se fundir no aspecto da totalidade, da verdade absoluta, do Brahman Supremo, entendeu? Então, todos esses tipos de Mukti, eles devem ser absolutamente rejeitados para o sadhaka que almeja servir amorosamente Krishna de forma absolutamente pura, sem nenhum resquício de contaminação. Suado Produções, é uma perguntinha rápida para se responder. Ele pergunta qual a diferença entre Mukti e Moksha. Mesma coisa, né? Mesma coisa, liberação, né? Então, quem cultiva Brahma Gyana, conhecimento impessoal, atinge Brahma Sayudhya, ou seja, funde-se na refulgência do Senhor. Aí ele fala também chega a Brahma Sayudhya quem segue o método prescrito em escrituras especializadas em autorrealização. A correta observância do sistema de yoga de Patanjali permite ao praticante alcançar Ishvara Sayudhya, isto é, fundir-se na forma do Senhor. Então,
esses dois desejos, né, tanto da liberação como de reconhecimento ou algum tipo de desfrute pessoal através do serviço devocional, são grandes inimigos para o Tama Bhakti, entendeu? Grandes inimigos. Agora a gente tem que estar atento a isso, mas aqui quem sou eu na fila do pão, né? Eu vou ali fazer meu servicinho, procurar ter esmero na execução desse serviço. Se eu vou varrer o templo, eu quero varrer muito bem varrido. Se eu vou sentar para poder ler o Srimad Bhagavatam, eu quero estar atento para não incorrer em nenhum tipo de desvio filosófico. Então eu procuro me ater aos ensinamentos de Prabhupada, ser o mais fiel possível e trazer sempre referências das escrituras, de Guru, Shastra e Sadhu, né? Para poder, enfim, se eu vou adorar a deidade, eu tenho que estar totalmente descontaminado, cumprir com o protocolo. É tudo muito importante. E volto a dizer, tanto em Bhukti, né, que é livrar-se do desejo de algum tipo de reconhecimento, algum tipo de retorno para o seu serviço, deve ser eliminado, mas compreende-se que, no primeiro momento, nessa transmigração, né, de você sair do viés da vida mundana e adentrar no viés da vida espiritual, é natural que a gente vá querer ter uma identificação e ter um reconhecimento, né, dessa nossa identificação com o sistema espiritual, ok, né? E Mukti também, num primeiro momento, é natural que a pessoa, quando ela se defronta com a realidade do mundo material, a complexidade desse mundo, o infortúnio que era estar permanentemente num ciclo de nascimentos e mortes, então vem aquele, eu quero me livrar desse mundo. É natural que a pessoa queira obter liberação do mundo material. Mas depois, mais à frente, ela vai entender que não, eu não quero nem me liberar. Eu quero estar sempre servindo Krishna, entendeu? Eu quero dar prazer a Krishna, e se Ele quer que eu esteja nesse mundo material, servindo amorosamente, e claro, sob a proteção dele, imerso no abrigo de Krishna, né? Em Yoga Maya, e não em Maha Maya, então está tudo certo. Esse é o pensamento de um devoto, de um Uttama Adhikari, aquele que está na posição mais elevada de serviço devocional. Agora, tem aí um chão para a gente percorrer, né, gente, para chegar nisso, entendeu? Então, eu acho que... sim, aí é interessante porque, só para fechar essa fala, nesse livro que eu mencionei, né, Bhakti Tattva Viveka, de Bhaktivinoda Thakura, ele faz aqui, só para fechar esse papo de Bhukti Mukti, né, manter-se, enfim, livre dos desejos de liberação e prazer dos sentidos é Anyabilashita Shunya, que significa não ter outro desejo senão o de satisfazer Sri Krishna. Caramba, né? Muito profundo, né? Então, e aí ele menciona sobre estágios de Bhakti, que são denominados Bhakti Abhasa. Assim como, por exemplo, no Cantar dos Santos Nomes, tem o Nama Aparada, que é o primeiro estágio do cantar do Mahamantra Hare Krishna, que a gente canta ainda com muitas ofensas ao santo nome, chamado Nama Aparada. E depois vem um segundo estágio que chama-se Nama Abhasa, que é quando a gente vai fazendo assim um trocadilho, Nama Abhasa, a gente vai desembaçando o espelho da mente, tirando a poeira
e começando a cantar o santo nome com um pouco mais de entrega, de compreensão, de comprometimento, e vai desembaçando a nossa percepção, a nossa visão, e cada vez fortalecendo a compreensão de onde estamos, de quem somos e para onde devemos ir. Qual é o objetivo da vida verdadeiro, tá? Então, Bhakti Abhasa é um estágio que você ainda está ali em Bhakti, mas está meio que enevoado, entendeu? Ainda tem essas contaminações de Bhukti, ainda de repente tem um desejo de liberação, né? Então, tem dois tipos de Bhakti Abhasa, segundo o Bhaktivinoda Thakur. Um chama-se Pratibimba Bhakti Abhasa. Pratibimba Bhakti Abhasa, que significa uma devoção na aparência. Então o devoto, ele aparentemente, ele está ali estereotipado como um devoto, ele pratica o serviço devocional, ele é regular nas suas práticas, ele canta Hare Krishna, mas ele está ali meio que numa aparência, né? Querendo um reconhecimento, querendo ser aceito, né? É muito comum isso, né? A gente querer ser aceito na sociedade. Esse é um dos grandes problemas, inclusive hoje, esse é um grande problema na sociedade, né? Com diferentes ideologias e tantas propostas ideológicas e de vida que fica todo mundo assim, completamente atordoado com diversos vieses que se pode adotar, né? De identificação nesse mundo. Tudo é ego falso, entendeu? Então, e o outro é Chaya Bhakti Abhasa, que quer dizer a sombra de Bhakti, né? Um é o Bhakti na aparência e o outro é a sombra de Bhakti. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer mais ou menos um exemplo disso, né? Eu acabei não separando. Mas, em última análise, é exatamente essa situação, né, do devoto. Vamos lá. Chaya Bhakti Abhasa. Vamos primeiro no Pratibimba, né? Deixa eu ver aqui. Importante, né, dar essa referência, né? Então, tarará. Então ele fala assim: enquanto acreditar ser Bhakti de verdade, essa devoção só na aparência, entendeu? Eu uso a tilaka, eu uso Kanti Mala, eu uso o cordão sagrado, eu uso o traje devocional, eu vou ao templo. Você está ali no ego falso devocional, né? É interessante isso, né? Isso aí dá nó, né? Pode dar nó na cabeça, né? Mas é um ego falso também. Pode ser. Se a pessoa não estiver com os olhos atentos à sua jornada e fazendo o trabalho do jardineiro, que é cuidar de Bhakti Lata Bija, da plantinha de Bhakti, né? Regar a plantinha de Bhakti, podar e eliminar as ervas daninhas que estão no entorno da plantinha de Bhakti, corre-se o risco de ficar ali só em Bhakti na aparência, entendeu? E não haver real desenvolvimento interno, profundo, no processo de Bhakti, entende? Então, e se está nesse viés,
o sadhaka, ou seja, o sadhana bhakta, não terá como conquistar devoção imaculada. Entendeu? Ele cita aqui, por exemplo, devotos que apresentam sintomas, que são sintomas muito elevados de bhakti pura, quando em determinados momentos diante das deidades e tal. E aí tem pessoas que fazem um show, né? Querendo assim supor que estão naquela plataforma de devoção pura, imaculada. E na verdade, isso pode ser meramente sintomas desencadeados pelo prazer dos sentidos. Olha só, o negócio é tão complexo, né, que a pessoa ela tem ali uma percepção sensorial, né, de um estado elevado e até manifesta algum sintoma, mas aquilo não é. Tem um passatempo de Chaitanya Mahaprabhu quando ele chega no templo de Jagannatha Puri, diante das deidades, de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, e ele cai desmaiado e expressa muitos sintomas profundos de Bhakti. E aí ele foi inspecionado, salvo engano, por Sarvabhauma Bhattacharya, e que identificou que, de fato, ele apresentava genuínos sintomas de Bhakti pura. Entendeu? Então, E vamos agora para isso é o Pratibimba Bhakti Abhasa, né? Ou seja, a Bhakti na aparência, tá? E depois Chaya Bhakti Abhasa. Bhaktivedanta Thakura fala assim: ao contrário de Pratibimba Bhakti Abhasa, que é tortuosa e astuta, Chaya Bhakti Abhasa é simples e virtuosa. E ele se refere a Rupa Goswami, que fala sobre isso no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, e ele fala assim, abre aspas, há alguns pontos em comum entre Chaya Bhakti Abhasa e Shuddha Bhakti. Olha só que a Shuddha Bhakti é Bhakti pura, né? No entanto, por natureza, o praticante de Chaya Bhakti Abhasa sente uma leve curiosidade quanto ao fruto que colherá seguindo esse processo. É um mínimo desejo de resultado pessoal. Então, por isso, situa-se à sombra de Bhakti. Ainda não é a Bhakti pura. Está ali perto, entendeu? Né? O fato é, gente, que a gente tem que aqui na nossa humildade seguir o exemplo dos Vaishnavas, seguir o princípio do Dasa no Dasa, servo do servo do servo do servo do servo do servo de Prabhupada, entendeu? E assim ir no passinho do elefante, gradualmente, cultivando vida espiritual, estudando as escrituras, para compreender a importância de uma constante vigília interna, vigília aos inimigos internos, porque, por exemplo, o Pratibimba Bhakti Abhasa, esse sutil desejo de, mesmo na vida devocional, aquele falso ego de você querer reconhecimento querer ser reconhecido como devoto, entendeu? É um grande entrave, porque fica ali vivendo uma situação na aparência. E pode-se deixar de ir exatamente se auto-investigando. E sim, e essa tendência, ela está alinhada, né, com ego falso. É um desejo de reconhecimento. A pessoa está se nutrindo com aquilo. Então, ou seja, sim, o que eu queria falar é isso. E essa tendência, ela está alinhada com
o principal inimigo interno, que é a luxúria, cama. Lembra da pergunta de Arjuna na Bhagavad Gita para Krishna? O que é que leva um devoto, uma pessoa, mesmo contra a sua própria vontade, a ela agir, entendeu? E praticar atividades pecaminosas? Aí que Krishna responde? Que é unicamente devido à luxúria, que arrasta a pessoa, entendeu? Porque esse Pratibimba Bhakti-abhasa, esse estágio de devoção na aparência, ele é uma maneira de estar se alimentando a luxúria, o desejo de reconhecimento. E é aquilo que eu disse, né? Você meramente substitui o ego falso, né? Do mundano para um ego falso devocional. Então, por isso, sim, onde eu quero chegar, a importância do estudo regular e constante das escrituras com muita sinceridade, para podermos identificar essas nossas tendências e a gente internamente, a inteligência nutrida, opa, eu estou querendo o holofote, por exemplo. Eu estou aqui querendo um reconhecimento, né? Eu preciso, Krishna, por favor, elimine essa tendência de eu querer ser reconhecido por esse serviço devocional, sabe? Gente, é uma batalha, é uma luta, porque Maya é muito poderosa, né? Então não dá para baixar a guarda com Maya, né? Tá bom? Então agora sim, o Braulio foi o que trouxe uma primeira pergunta, e ele fala o seguinte: poderia dar alguns exemplos de como uma pessoa não iniciada como eu poderia me aproximar mais de Cristo através de serviços devocionais? Pode exemplificar? Claro, Braulio, é um prazer. Sua pergunta é muito pertinente, muito apropriada para todos, porque, inclusive, essa questão da iniciação é um protocolo, tá? Mas você pode implementar uma vida devocional com muito avanço, mesmo ainda não tendo recebido a iniciação através de um mestre espiritual, porque, em última análise, nós temos o que se chama de Jagat Guru, que é Srila Prabhupada. Prabhupada é o guru do mundo todo, entendeu? E ele está aí através dos seus livros, e nós estamos aqui exatamente trazendo as referências de Srila Prabhupada, os seus exemplos, as suas analogias. Então, o processo de Bhakti, ele pode ser, assim, empreendido com muita profundidade, mesmo sem ter iniciação espiritual, tá bom? E claro, e aí na medida em que você... É até bom que isso seja... O processo se inicie ainda sem essa referência, até porque vai chegar o momento que você vai estar mais maduro para escolher um mestre espiritual que você vai encontrar mais afinidade mesmo, né? E um fato interessante é que o mestre espiritual, o Diksha Guru, que normalmente tem-se muito essa coisa, eu quero um guru, um mestre espiritual, o guru iniciador. Dentro da nossa escola filosófica tem o guru iniciador e tem o Siksha Guru, que é o instrutor, entendeu? O guru instrutor. Então, o guru instrutor é até mais importante de uma certa forma. E tem devotos que, embora tenham sido iniciados por um Diksha Guru, acaba que estabelece um link, uma relação com outro guru, um Siksha, entendeu? Então é interessante isso, né? É importante que você se nutra. E sim, vamos lá aos exemplos. O que a gente está fazendo aqui agora, isso é um serviço devocional poderoso, tá? Que é ouvindo os ensinamentos de Srila Prabhupada. Outra coisa, a prática regular do cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Regularmente, tá? Os devotos cantam 16 voltas diárias
não tem problema, cante uma volta. Faça o voto de uma volta diariamente e cumpra esse voto. Isso naturalmente você vai desenvolvendo aptidão, desejo de intensificar o processo do cantar dos santos nomes, né? E sempre procurando melhorar o processo do cantar com um estado meditativo cada vez mais profundo, no processo de Shravana Kirtana, né? Você está atento ao que você está ouvindo. Você está cantando o Mahamantra, mas está atento, ouvindo a vibração sonora transcendental. O processo científico é esse, tá? E sim, procurar se associar com as pessoas que também estão buscando a vida espiritual. E o serviço prático é muito importante. Se conectar com um centro cultural, um centro de pregação, o templo, ou mesmo um lapidar, né, uma célula de encontros regulares, onde ali se executam diferentes tipos de serviços devocionais. Enfim, tudo isso é muito importante, tá? E são maneiras práticas de você estar conectado com o serviço devocional, tá bom? Oferecer o alimento para Krishna todos os dias, isso qualquer um pode fazer na sua casa. Pega o alimento antes de querer desfrutar do alimento, né, de se nutrir, né? E também o desfrute sensorial do prazer de comer coisas gostosas. Primeiro você fez aquilo, você fala, não, Krishna é o proprietário, deixa eu oferecer primeiro para Krishna. Aí você oferece. Enfim, tudo isso são serviços devocionais, tá bom? Vamos aqui com o nosso Facebook. O Otávio Daniel, ele fala Ojasui, né? Ojasui Dasa, não é isso? Essa percepção de falso Opa, peraí, deixa o cursor aqui funcionar. Eita. Essa percepção de falso ego nos exige desconstruir e nos reconstruir. Com a consciência de Krishna em nossas vidas, essa empreitada é 50% garantida. Os demais 50% cabe a cada um de nós. É boa observação. E eu achei interessante essa questão da desconstrução e da construção. É bem por aí mesmo, né? A gente se entender como devoto e construir uma vida devocional significa a desconstrução de um personagem, né? E a construção daquilo que é real, que é a nossa posição como almas espirituais. Muito interessante, Ojasui Dasa, Otávio Daniel, tá? E sim, é importante o nosso empreendimento, tá? A gente não pode achar que eu frequento o templo, eu canto Hare Krishna, eu faço um servicinho devocional e achar que pronto, está tudo resolvido. Não é assim que a banda toca, não, tá? Bhakti mesmo tá num patamar que a jornada é uma jornada árdua, tá? Mas ela é árdua, mas ela é perceptível, o progresso, e aí o resultado interno de bem-aventurança, ele vem porque Krishna promove isso, e isso nos dá força e mais convicção, desenvolvimento da fé, e prazer, sobretudo, porque vida espiritual significa prazer, e prazer numa plataforma de Vishuddha Sattva, né? Claro, a gente ainda não está em Vishuddha Sattva, mas pelo menos de Sattva Guna, que é austeridade, disciplina, práticas ali, empreendimento e o resultado vem. Diferentemente do prazer mundano, né, que é prazer de cara e depois sofrimento. Ok? Caramba, o meu cursor aqui não quer subir, gente. Para eu poder ver as outras perguntas e comentários. Então, vamos lá. O Suado Produções aqui faz total sentido, ainda estou nessa transição querendo me livrar de Maia, mas seguimos com fé e consciência, isso aí, e prática, tá? Prática constante e desapego.
Isso é fundamental. Aqui, o Suado Produções. Desculpa, poderia me dizer o nome deste livro de Bhaktivinoda? Gostaria de saber mais sobre. É o Bhakti Tattva Viveka. Bhakti Tattva Viveka. Tá? Vamos lá agora ver se o cursor aqui vai funcionar. Gente, o que está acontecendo com o meu... Ah, agora vai. Eita. Marcelo Magalhães. Aqui é Sundarang, dando bom dia a todos. Reverências, Sundarang. Marcelo, inicialmente poderíamos colocar nossos falsos egos a serviço da missão de Prabhupada, competindo entre si para ver quem faz mais sevas? Prabhupada fez isso, inclusive, com a distribuição de livros. Porque a competição na distribuição de livros fazia com que os devotos, assim, se entregassem aquilo com muito empenho, para no dia seguinte, né, diante das deidades, resultado de Sankirtana, tantos pontos Lakshmi, tantos pontos que o devoto distribuiu, tantos livros, tantos Bhagavad Gitas, tantos Ciência da Autorrealização, tantos, enfim, aí fazia aquela leitura, né, aquela entrega do resultado para as deidades, e aquilo traz eu distribuí tantos livros. É interessante isso, é assim que funciona. E aí você vai tendo resultado interno também e, claro, sem perder o norte, leitura constante, estudo constante das escrituras, para poder ir identificando os anartas, as ervas daninhas, e eliminando esses anartas, né? Orai e vigiai, tá? Tem aqui... o Otávio que falou o método homeopático. Não era homeopático não, mas funciona também para aquela questão, né, de ser algo gradual. Obrigado, o Jaci. Aqui, Alice Ilan. Já, reverências, bom dia também. Saudações também. Espera aí. Eita. Aí a Alice lá comenta aqui. Tem isso também. A pessoa está no processo da consciência de Krishna. Já vai ao céu espiritual e aí é loucura, né? Ficou assim um pouco... Ficou um pouco assim confusa a sua reflexão aqui, tá, Alice Ilan? Agora eu não entendi. A pessoa pratica o serviço, mas a consciência de Krishna, porque depois ele coloca, gente, tem gente que nasce de novo em família de devoto. É verdade. A pessoa não completou o seu processo e aí vai ter o abrigo de Krishna através do nascimento de uma família que vai permitir que ela dê continuidade ao seu processo a partir de onde parou. É verdade. Obrigado por sua contribuição, tá? Aí ele comenta aqui no final. Chegar na bondade pura não é fácil. A gente está nascendo há milhões de vidas, né, no ciclo de nascimentos e mortes. Exatamente. É algo assim que, para se alcançar Vishuddha Sattva, a bondade pura, em serviço devocional, é uma batalha árdua, mas é possível, tá? A gente tem exemplo de muitos devotos que seguiram as orientações de Srila Prabhupada, que tornaram suas vidas auspiciosas e, consequentemente, né, pegaram essa veia do serviço devocional e aí vai, né? E sempre dependendo de Krishna e sempre pedindo a Krishna para que a gente possa crescer. Aqui, o pessoal do Sul, aqui é o Ojaswi, o pessoal do Sul, Harakanta, Urasarvana, Mahananda, Manohara, fazem essa competição saudável de entrega de livros, com encerramento, disponibilizando o resultado. Isso é um padrão dos tempos,
né? O devoto sai num dia, faz a distribuição de livros, no dia seguinte de manhã, após o Mangalarati, aí é feito a entrega dos resultados, tanto da quantidade de livros quanto do que a gente chama de pontos Lakshmi, que é o dinheiro que foi obtido, né? O Lakshmi, que é um dinheiro que está totalmente sendo Lakshmi, né? A deusa da fortuna, né? E que se manifesta para você poder empreender e incrementar as atividades do templo. Obrigado aí, Jassi, por essa observação também sua, tá? Então, acho que ficou por aqui, né, gente? Obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Obrigado a participação de todos, incrementando essa leitura. E Srila Prabhupada Ki Jai. Bom final de semana e mantenham-se firmes aí no serviço devocional. E não temam, é gradual, o processo é gradual. E quando a gente tem sinceridade, a gente vai conseguindo entender, a gente vai entendendo as artimanhas da nossa mentezinha materialmente condicionada e a inteligência mais nutrida, e você identifica as artimanhas da mente e a gente vai dialogando com a mente e vai crescendo em inteligência, em Buddhi Yoga, e consequentemente tendo mais controle das nossas vidas nesse caminho para o serviço devocional. Tá bom? Srila Prabhupada Ki Jai. Gaura Premanande Hari Hari Bo.